que realmente importa ao decorar um apartamento e que raramente é discutido. Use sem medo os móveis do antigo apartamento. Interiores decorados do zero até o efeito uau tem mais chance de sair na capa de revista de decoração. Mas será que isso importa tanto quando montamos nosso próprio lar? Montar uma casa é um grande gasto, então por que se pressionar ainda mais trocando absolutamente tudo de uma vez só? Já que a gente já tem móveis funcionais, vamos aproveitá-los. E aí podemos trocar por aqueles que realmente queremos, só daqui a um tempo. E isso é importante não só do ponto de vista da otimização financeira, mas talvez até mais importante no contexto de sentir o espaço, morar nele e ver como realmente usamos ele no dia a dia. Porque pode ser que, na prática, a gente acabe usando o espaço de um jeito diferente do que imaginava no começo. E os móveis que planejamos inicialmente talvez não sejam os melhores para a nossa rotina. Ao testar na prática, depois de morar um pouco no lugar, conseguimos escolher móveis que combinam muito mais com as nossas necessidades. Por isso, não vale a pena comprar tudo de uma vez só. Um canto vazio, prateleiras vazias, na estante embutida. Muitas vezes, no começo, isso é visto como uma espécie de fracasso, porque estamos decorando e ainda assim nunca está totalmente pronto. Mas definitivamente, isso não é nenhum fracasso. É só uma parte natural da vida. Preencher o espaço rapidamente pode acabar nos trazendo problemas depois. Primeiro, as coisas compradas com pressa nem sempre são aquelas que realmente conquistam nosso coração. E segundo, daqui a 1, 2, 3 ou 5 anos, ainda vamos querer continuar aprimorando o nosso lar. Ainda podemos encontrar um pôster que nos encante completamente e vamos querer pendurá-lo na nossa casa. E aí, se não tivermos paredes vazias, isso não vai ser tão simples assim. Nesses momentos, vocês vão valorizar que aquela parede vazia estava esperando por esse momento. Talvez em 2, 3 anos, você encontre a cômoda dos sonhos perto do lixo. Espere com um sorriso pelo que o futuro vai trazer e não se preocupe se o seu apartamento não parece que foi habitado por gerações. Mas se o que você sente falta é de aconchego e por isso quer preencher cada espaço vazio, inspire-se no trabalho das homestagers, que conseguem criar um clima caseiro e acolhedor, até mesmo em apartamentos vazios e desabitados. As homestagers preparam os ambientes para venda ou aluguel, então muitas vezes lidam simplesmente com imóveis vazios, mas mesmo assim conseguem criar um clima realmente aconchegante neles. Por isso, vale a pena observar quais truques elas usam e aproveitá-los na sua própria casa. Não é preciso comprar todos os móveis de uma vez, nem pendurar quadros em todas as paredes. Às vezes, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Às vezes, só colocar cortinas já muda a acústica do ambiente e deixa tudo muito mais agradável. E essas decisões mais importantes sobre como preencher nosso espaço valem a pena ser adiadas por um tempo. Tome as decisões sobre o conceito o mais cedo possível. Assim como acabei de incentivar você a simplesmente aceitar esses cantos vazios ou paredes vazias e não ter pressa para preenchê-los, quando se trata do conceito do interior, definitivamente não deixe isso para a última hora. Vocês podem escolher o criado mudo ou o abajur até 10 anos após morar no ambiente, sem problema algum. Se não pensarem no conceito do interior antes da reforma, isso pode gerar problemas caros. Às vezes, a equipe inicia a reforma do apartamento antes do cliente decidir onde quer as paredes. Da mesma forma, não é raro encontrar situações em que, depois de terminar a pintura, o cliente pede para mover uma tomada na parede ou adicionar uma nova, o que envolve quebrar a parede, tampar esses buracos, nivelar e pintar de novo. Então, vocês podem imaginar o quanto isso prolonga o trabalho. Muito frequentemente, soluções feitas no improviso acabam não funcionando na prática. Pode parecer que não faz diferença se esse nicho vai ser um pouco maior ou um pouco menor. E dizemos para essa equipe, tá bom, pode deixar assim, essa parede pode ficar desse jeito. E depois descobrimos que faltam 3 centímetros para o armário pronto, que queremos comprar, caber perfeitamente nesse nicho. Por que criar problemas? Melhor conferir tudo antes. Por isso,
Pensem primeiro no que vocês querem ter em cada lugar, quais dimensões são necessárias em cada cômodo, em cada nicho, para que tudo caiba direitinho. E também onde as tomadas devem ficar, para que nenhum móvel as cubra depois e para que vocês tenham a possibilidade de mudar a disposição dos móveis no futuro e ainda assim consigam acessar essas tomadas. E só depois, com calma, pensem em qual pôster colocar em cada quarto e qual criado mudo combinar com aquela cama. Não pense no apartamento apenas pelo valor de investimento. Claro que não é para sair gastando sem controle, comprando tudo o que vier à cabeça e depois, em alguns anos, ter o problema de ter gastado 5 vezes mais com a mobília do que o imóvel realmente valia. E agora, se precisar vender, vai perder pelo menos metade desse dinheiro. Não, não é isso. A questão é que, dentro de um orçamento razoável, não precisamos necessariamente escolher soluções que pareçam universais e boas apenas para a venda. Isso posso sinistão. Afinal, planejamos morar lá e provavelmente vamos ficar alguns anos. E às vezes a vida surpreende e acabamos ficando muito mais tempo em lugares temporários. Ao contrário do que parece, não só interiores neutros ou discretos vendem bem. Conheço designers de interiores que, para se expressar criativamente, compravam um apartamento como investimento, faziam reformas com conceitos incomuns e depois vendiam. Talvez não vendessem em uma semana, mas em algumas semanas ou meses, certamente. Porque as pessoas gostam de diferentes estilos de interiores. E agora também dá para perceber que até no ramo do homestaging, o estilo de preparação dos imóveis está mudando um pouco. Está se usando mais cores e alguns anos atrás diziam para deixar tudo branco, porque era neutro, ampliava o espaço e facilitava para quem comprava o apartamento se adaptar ali. O branco ainda é uma boa opção. Se as paredes tiverem cores muito fortes, o ideal é pintá-las de branco neutro. Porém, não significa que precisamos viver com paredes brancas por todos esses anos. Então, assim como do ponto de vista da ergonomia, talvez não valha a pena exagerar com coisas muito diferentes, como uma pia na altura dos joelhos ou uma porta com 40 centímetros de largura. Aqui na questão da ergonomia do espaço, é melhor optar por soluções mais universais. Mas quando se trata de estilo, decoração e cores, aí sim vivam do seu jeito. E no caso de apartamentos em grandes cidades, os preços dos imóveis são tão altos que uma possível adaptação do interior ao estilo na hora da venda não vai ser tão perceptível assim. Por isso, lembrem-se de não abrir mão das suas próprias necessidades, dos seus próprios gostos. Interiores incomuns também encontram seus próprios adeptos. Fique tranquila com o fato de que não está perfeito. Algumas questões devem ser identificadas e corrigidas durante a reforma. Não é aceitar trabalho mal feito, mas lidar com situações do uso diário. Quando uma parede recém-pintada suja ou o piso novo arranha, isso normalmente dói e nos chateia bastante. Na verdade, em alguns anos, essas paredes estarão mais sujas e o piso com mais riscos. Isso é o curso natural das coisas e é difícil evitar, já que isso vai acontecer de qualquer forma e mostra que a vida ocorre nesse lar, o que é lindo. Não faz sentido perder a cabeça por isso. Deixe espaço para a bagunça e para mudanças no futuro. Muitas vezes se fala sobre adaptar o armazenamento no apartamento de acordo com as coisas que temos, verificar quantas roupas temos, quais utensílios guardamos na cozinha e preparar os armários para isso. E claro que esses são conselhos fantásticos que eu também compartilho com vocês, mas lembrem-se de que a vida pode mudar no futuro. Vocês podem ter outras necessidades, um novo trabalho que exija roupas diferentes. Ou, de repente, podem se apaixonar por fazer bolos e vão querer ter mais itens para decorar bolos. É difícil prever o que vai acontecer e também é difícil supor que seremos os mesmos a vida toda. Por isso, se tivermos espaço, vale a pena planejar um espaço extra de armazenamento,
mesmo que agora não estejamos pensando em usá-lo. Isso não quer dizer que devemos fazer móveis desnecessários agora. Não é isso. Mas podemos considerar em nosso conceito que, por exemplo, no futuro, em vez dessa prateleira decorativa de madeira acima da bancada na cozinha, vamos colocar armários suspensos, que terão portas diferentes das de baixo, compradas depois, mas que ainda estarão em harmonia com o nosso conceito para esse espaço. Armazenamento organizado é diferente de espaço para bagunça diária. E muito frequentemente, em muitas casas, por exemplo, há cadeiras no quarto ou no banheiro onde se colocam coisas que ainda não estão prontas para lavar. Normalmente, não consideramos esses espaços ao organizar nossos ambientes. Talvez valha a pena considerar um espaço justamente para esse funcionamento caótico do dia a dia? Deixem nos comentários o que vocês acham que ainda vale a pena prestar atenção, o que é melhor pensar antes e o que pode ser deixado para depois. Quero saber das suas experiências. Não esqueçam da nossa loja. Recentemente, chegaram muitos títulos novos, alguns realmente fascinantes, então não deixem de conferir. Vou me despedindo, inscrevam-se no canal e até o próximo episódio. Tchau!